Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar a todos, desejando uma boa semana. Que a graça e a paz do nosso querido Deus esteja com você durante todos esses dias dessa semana e que seja uma semana de muita vitória, uma semana de muitas bênçãos para você, para a sua família, no seu trabalho, nas suas atividades. Que tudo que você vier a pôr a sua mão com a graça de Cristo que seja abençoado. Queridos, hoje nós vamos estudar a nossa lição, a lição de domingo, né? Surpresa é o título da nossa lição de hoje, algo muito importante, né? Aliás, muitas e muitas surpresas sempre acontecem na nossa vida. Mas o que nós vamos estudar aqui hoje, queridos, não deveria ser surpresas para nós como cristãos. Para isso, nós vamos convidar o Santo Espírito de Deus, por meio da oração, para que ele venha estar conosco e nos ensinar as verdades, né? Porque o Espírito de Deus, ele nos dirige, nos conduz em toda a verdade. E é o que nós queremos aprender, né? Nós estamos na Sala da Esperança, nesta manhã, com esse objetivo de aprender mais das verdades de Deus para nós. Vamos orar? Ó Pai amado, querido, maravilhoso Deus, nesta santa hora de oração, nesta manhã, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos nos encontrarmos diante de Ti. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco. E neste momento eu quero orar por todos os meus irmãos que estão participando do aprendizado da Tua Palavra por meio do guia de estudo, a nossa lição. Querido Pai, se houver alguém passando por provações neste momento, em diversas situações, que o Senhor estende a tua mão para estes teus filhos, os nossos irmãos, confortando-lhes, trazendo esperança e a certeza de que o Senhor estará com eles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu já disse para vocês, o título da nossa lição de hoje, Surpresas, né? E a base do nosso estudo, o livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso de 12 até o verso 19, tá? E eu queria compartilhar com vocês, lendo, tá? Aqui na minha Bíblia, que eu já estou com ela aberta, no capítulo 4 de 1 Pedro, né? Que ele diz assim: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-la à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando, seja insultados por causa do nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, como malfeitor ou como quem se mete na vida de outros. Mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que mensagem importante, que mensagem extraordinária e que mensagem, meus queridos, forte, né? Porque aqui Pedro, ele está passando para os seus leitores, no caso nós que estamos estudando, conhecendo
verdades que as provações para nós como cristãos não devem nos pegar de surpresas, nem tampouco, meus queridos, ao chegarmos para nós o enxergarmos como coisas extraordinárias. Por que Pedro está falando assim? Porque nós precisamos, meus queridos, estarmos de antemão prevenidos de que quando nós decidimos por livre e espontânea vontade, através do convite do Espírito Santo, ao decidirmos conhecer a Jesus, seguir a Jesus, andar com Jesus e entregar a nossa vida a Jesus, queridos, provações virão. É por isso que ele está dizendo que nós não devemos recebê-lo como coisas extraordinárias, como se fossem surpresas para nós. Nós já precisamos ter este conhecimento. Porque, queridos, quando você conhece a Jesus e você decide viver a vida dos ensinamentos da palavra de Deus, você está se levantando contra muitas pessoas. Você está se levantando contra Satanás. Você está se levantando muitas vezes contra a sua família, muitas vezes contra os seus patrões no trabalho, muitas vezes contra os seus colegas no seu colégio, muitas vezes você está se levantando contra, queridos, todos aqueles que vivem uma vida contrária à sua crença. É por isso que você muitas vezes encontra, e se torna inimigo de muitas pessoas. Se encontra inimigos e você se torna inimigos. Porque as pessoas não aceitam você como você verdadeiramente é, depois que conhece a Jesus. Então você está entendendo por que vêm as provações? E Pedro está dizendo que isso não é surpresa para nós. Ele está dizendo que isso não deve ser encarado como coisas extraordinárias. Porque nós precisamos já estar prontos. O próprio Jesus disse: vocês não podem ser meus seguidores se vocês não tomarem a minha cruz e me seguir. E queridos, a cruz era na Bíblia, como nós conhecemos, como nós estudamos, a cruz de Cristo, a cruz que muitos malfeitores eram crucificados, era um instrumento criado pelos romanos para disciplinar, e disciplina dura que levava à morte, por malfeitores que era entendido que não deveria mais conservá-lo com vida diante da sociedade. Então estas pessoas eram crucificadas, eram pregadas em uma cruz, e elas agonizavam ali até que a sua vida terminasse. E Jesus está dizendo, meus queridos, que nós também temos uma cruz. Jesus disse: se vocês não tomarem a cruz e me seguir, vocês não podem ser o meu discípulo, não podem ser o meu seguidor. Ou seja, Jesus já estava deixando claro que a vida de um seguidor de Cristo, meus queridos, não seria fácil. Porque você estaria andando na contramão do mundo. Quando todos vivem de igual modo, de igualdade, você vive de uma forma diferente. Porque andar com Cristo, queridos, é ser diferente. E isso o mundo não aceita. Satanás não aceita, os demônios não aceitam. Então, logo você é perseguido. E é isso que Pedro está dizendo, queridos. Agora, meus amados, vocês acham que foi fácil para Pedro chegar a essa compreensão? Um homem de pavio curto, um homem cheio do eu, um homem que era dominado pelo egoísmo, pelo orgulho. Eu posso tudo, eu sou eu. Amados, quando Pedro entendeu a mensagem,
quando ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele chegou a essa conclusão. E ele traz para nós esses conselhos, que nós não devemos entristecer, nós não devemos viver de forma triste, de caibros baixos, queridos, porque nós conhecemos a Jesus. Não, o cristão precisa ter uma vida de alegria, uma vida feliz, uma vida de prazer em seguir a Jesus, de testemunhar de Jesus, de falar do amor de Jesus, daquilo que Cristo fez por mim, porque Ele me salvou dos meus pecados, da condenação dos meus pecados. E é isso que Pedro está dizendo, que nós precisamos viver com esta felicidade. Eu queria compartilhar com vocês aqui, meus queridos, aqui no final do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, onde nós já lemos, ele diz assim no verso 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disto. Queridos, Pedro está dizendo que sofrer por amor de Jesus deve ser uma alegria, deve ser um prazer, deve ser motivo de honrar a Deus. Sabe por quê? Porque ele está dizendo que nós não devemos sofrer como assassino, como ladrão, sofrer como malfeitor, sofrer como aqueles que se intrometem na vida alheia. Tá? Então aqui, queridos, Pedro está dizendo que viver no pecado, viver na miséria do pecado, traz consequências de sofrimento muito pior do que sofrer por Cristo Jesus. E é por isso que Pedro está dizendo que nós não devemos sofrer, como assassino, como ladrão, como malfeitor ou como aquele que se envolvem ou entra na vida alheia. Tá? Ele disse mais no verso 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, os juízes de Deus começou pela casa de Deus, pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que tenham confessado conhecer a Cristo Jesus e tê-lo aceitado como seu Salvador. Agora aqui, meus queridos, Pedro faz menção de alguns pontos importantes. Tá? E ele disse assim, olha, e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Aqui Pedro está dizendo, meus queridos, que nós não devemos viver uma vida de ilusão, iludida, uma vida de pensamentos, de aparência de que a pessoa que vive no mundo, quando eu diz vive no mundo, vive na prática do pecado, da libertinagem, como se estivesse, queridos, verdadeiramente livres para fazer qualquer coisa, que essas pessoas são felizes. Não são. Tá? Não são felizes. Queridos, muitas e muitas vezes a pessoa acha que por ela ter liberdade para fazer o que ela quiser, o que ela bem entender da sua vida, do seu corpo, ela acha que isso é viver feliz. Mas isso, na verdade, não é felicidade. Isso, na verdade, é ser escravo do pecado. Porque estas pessoas, muitas vezes, queridos,
ao se entregar ao pecado, viver como escravos do pecado, não tem liberdade para decidir por si mesmo, né, se desvencilhar ou afastar do pecado. Você está entendendo? Isso não é felicidade. E mais ainda, queridos, porque as consequências do pecado, o salário do pecado é a morte. O sofrimento é muito maior. Tá? É muito maior do que você ser provado por Cristo Jesus. Porque, queridos, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E qual que é o resultado final daqueles que são provados e são vencedores pela graça de Cristo Jesus? A vitória final é a vida eterna. A vitória final é o novo céu, a nova terra, onde Jesus será o Rei para sempre, onde Jesus reinará por toda a eternidade. Esse é o final de vitória para todos aqueles que em Cristo Jesus sofrem por amor ao Evangelho de Cristo. Não tem ninguém aqui nesta terra, queridos, que passa por aqui, que não passa por sofrimentos. Não tem ninguém. Mas mais duro será sofrer as consequências do pecado para a eternidade, para a morte eterna. Isso é dor mais terrível, mais cruel que você possa imaginar. Porque o justo sofre também, o Filho de Deus sofre também. Mas é uma dor e um sofrimento que é passageiro. Isso vai terminar, isso vai acabar. O problema que você tem com a sua família, muitas vezes, o problema que você tem de saúde na sua vida, o problema que você tem no seu trabalho e em variadas outras situações de problemas que você tem, isso vai terminar. Isso vai acabar. Jesus vai voltar e vai dar fim a tudo isso, queridos. Agora, terríveis serão para aqueles, queridos, que vivem uma vida de libertinagem. Eu não digo que é uma vida de liberdade. Isso não é viver imaginando, iludido que são libertos para viver no pecado. Isso não é liberdade. É uma vida de libertinagem. Queridos, isso será duro quando tiver que enfrentar as suas consequências. Porque aquilo que nós plantamos, isso também iremos colher. A palavra de Deus diz: de mim não se enganem. Porque aqueles que plantar, porque aquilo que você plantar, isso você vai colher. Tá? Então, queridos, essa lição que nós temos aqui hoje, que nós estudamos, não deve ser para nós uma surpresa, diz aqui. Né? Surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas. Né? Muitas coisas podem acontecer. Tá? Um carro que se desvia da estrada em sua direção, né? E muitas vezes atinge você e te deixa aí, quem sabe, de cama, né? Ou uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, né? Sai de férias e quando você termina as férias e volta, né? Ali o seu chefe diga para você que você foi dispensado do emprego. Como muitas outras situações, né, como surpresas que podem chegar, como por exemplo você, né, vai ao médico, né, e faz ali uma variada bateria de exames e depois você é notificado de que uma enfermidade, um problema que você não sabia, né, está num estado terminal. Mas, queridos, tudo isso passa. Tudo vai passar. Mas nós devemos estarmos prontos como cristãos, sabendo que nós
Sempre vamos ter provações. Agora, queridos, o mais importante aqui que eu quero compartilhar com vocês é que o nosso Cristo Jesus, aquele que esteve na cruz, aquele que foi com as suas mãos cravadas na cruz, ele está contigo, ele está com você, ele sabe o que está te machucando, ele sabe a dor que você está sofrendo e ele conhece também a sua ferida que está te magoando, que está doendo. E Jesus está contigo para te ajudar você a vencer, para te ajudar você perseverar firme. Jesus tem um plano especial para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz, um bom domingo para você e uma ótima semana. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos de volta continuando o estudo da nossa lição, a Palavra de Deus. Amém? Amém.